amiga, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Luciano Barbosa. Venho para mais uma reflexão aqui no nosso canal do YouTube, para mais uma mensagem de Deus, do coração de Deus para o seu coração, para o nosso coração. Mas antes de nós iniciarmos essa reflexão, eu gostaria de convidar você a entrar no nosso canal, a se inscrever no canal, a ativar as notificações, a deixar o seu comentário, a curtir o nosso vídeo, para que nós possamos ali cada vez mais buscar melhorar os nossos vídeos, melhorar as nossas mensagens. Então, deixa ali o seu like, deixa ali a sua curtida, se inscreva, comente, independente do comentário ser positivo ou não, deixe lá seu comentário para que nós possamos melhorar. Eu gostaria de conversar com você nessa tarde e noite, a respeito de um assunto muito pertinente. A respeito do chamado que nós temos para servir o Senhor. O ministério do Senhor Jesus aqui na Terra, ele foi muito curto, ele foi muito breve, durou aí 3 anos. E Jesus pregou para muitas pessoas, ele ensinou muitas pessoas, ele curou muitas pessoas. E a mensagem do Senhor Jesus era uma mensagem de transformação, era uma mensagem de impacto. E para que essa mensagem ela pudesse dar continuidade, o Senhor precisava de pessoas comprometidas. O Senhor precisava de pessoas que tivessem um compromisso em dar continuidade com essa palavra, para que a palavra não se perdesse no caminho. Porque não tinha meios de comunicação, não tinha redes sociais, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, para que a mensagem, a palavra não se perdesse, precisava de homens comprometidos, responsáveis e comprometidos ali com o trabalho. Então, o Senhor Jesus, quando ele prega ali próximo ao lago de Genezaré, ele observa homens comprometidos, pescadores comprometidos com o trabalho. Jesus ele olha ali para Pedro, para Tiago, seus sócios ali, os filhos de Zebedeu, e ele vê naqueles homens comprometidos com o trabalho. E o texto que nós vamos utilizar nessa noite para nos trazer a reflexão, nos trazer a visão do que é uma pessoa comprometida com a obra de Deus, se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, que fala sobre a pesca maravilhosa, que retrata a pesca maravilhosa. Mas o principal ali não era a quantidade de peixes que aqueles homens pegaram, mas sim o comprometimento deles com a ordem do Senhor e o que eles viriam a se tornarem. Então nós vamos percorrer aqui durante alguns minutos sobre essa mensagem e vamos trazer isso para dentro da nossa realidade hoje, para dentro do nosso momento hoje, para dentro da nossa vida nesse ano de 2020, onde muitas pessoas têm se perdido, onde muitas pessoas têm deixado de seguir ao Senhor, onde muitas pessoas têm desistido no caminho. Qual é a nossa responsabilidade hoje? O nosso compromisso em sermos pescadores de homens para o reino de Deus. Então eu gostaria de estar lendo com você o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Vale do verso 1 ao 11, que diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo
e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescadores de homens. E arrastando-lhes eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, meu amigo e minha amiga, o que a gente está vendo aqui? Homens com características adequadas para darem continuidade à mensagem de Jesus. Homens comprometidos com a missão de darem continuidade à pregação de Jesus, aos milagres realizados por Jesus. Esses homens, eles foram chamados por o Senhor, não para continuarem sendo pescadores, mas para serem pescadores de homens. E aqui nós vamos ver alguns pontos de como deve ser uma pessoa preparada para levar essa mensagem do reino de Deus. Porque Deus, ele não chama homens que estão à toa, sem fazer nada, que não tem compromisso, que não tem comprometimento. Não, ele chama pessoas com características fortes, que irão levar a sua palavra. Pessoas com características adequadas para cumprirem essa tarefa. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você nessa mensagem, que está lá no versículo 2, onde a gente viu: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Primeiro que quando Jesus olha Simão e seus sócios, Tiago e João, não estavam parados. Eles não estavam à toa. Eles estavam lavando as redes. Eles estavam limpando as redes. Deus chama pessoas ocupadas. Deus chama pessoas ocupadas. Com certeza ali à volta de Jesus, a palavra de Deus, nós vimos aqui que tinha uma multidão, tinham muitas pessoas, com certeza tinha alguém desocupado ali sem fazer nada, mas Deus, ele olha para aqueles homens, ele olha para aqueles homens ali, vendo eles ocupados, lavando as suas redes, ele os chama. Lavavam as redes, é isso que o versículo 2 está nos dizendo. Eles lavavam a rede e foram chamados, mas eles já estavam ocupados. Primeira coisa que nós devemos atentar: Deus, ele chama pessoas ocupadas. Porque as pessoas ocupadas são pessoas comprometidas, são pessoas com características para levarem a mensagem do reino até aqueles que necessitam. E esse não é o único exemplo que nós temos na palavra de Deus. Todo o projeto de Deus, ele envolve pessoas profundamente envolvidas no trabalho. Todos os projetos de Deus, os projetos do Senhor, eles envolvem pessoas que estão ali envolvidas com o trabalho. Ele não quer preguiçoso. Ele não quer preguiçoso na obra dele, não. Ele quer pessoas envolvidas, pessoas que se apegam firmes na obra, que colocam a mão no arado.
que não desistem em meio às adversidades, em meio ao caos quando ele se instala, que não desanimam. Todo o projeto de Deus, ele envolve pessoas comprometidas. E eu tenho alguns exemplos aqui para citar. Moisés, quando é chamado por Deus, ele estava fazendo o quê? Estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele não estava parado. Moisés, ele não estava ali parado à toa. Não, ele estava trabalhando. E ele é chamado por Deus. A gente tem ali Êxodo 3, do 1 ao 4, Moisés, ele estava ali envolvido com o trabalho, não estava parado, de braços cruzados, sentado na sombra, não. Ele estava na labuta, trabalhando. Então, Deus, ele não chama pessoas desocupadas. Vamos ver aqui a palavra de Deus que diz em Êxodo 3, do 1 ao 4. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então, Moisés, ele estava ali cuidando do rebanho do seu sogro, do rebanho de Jetro. Outro exemplo que nós temos é o de Davi. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, dos versos 11 e 12, Davi, quando ele é ungido por Samuel, ele é chamado ungido por Samuel, Davi apacentava as ovelhas de seu pai. Ele estava trabalhando. Ele estava comprometido. Então Deus, ele não chama preguiçosos para fazerem a sua obra. Deus, ele não quer pessoas que gostam de ficar na sombra, sentados de braço cruzado ou com a mão no bolso para a sua obra. Não, ele quer pessoas que coloquem a mão no arado, que vão em frente, que não desistam, que não desanimem, que não olhem para trás. Deus, ele quer pessoas firmes, fortes para a caminhada com ele. Ele poderia ter chamado outro, mas não, ele vai lá e vê Davi trabalhando e envia Samuel, Samuel vai lá e chama e unge Davi, e Davi estava trabalhando. Estava com a mão na massa, estava com a mão no arado, não estava parado, descansando, tomando água de coco. Não, estava firme no seu propósito. Um outro ponto, Gideão malhava o trigo no lagar quando ele é chamado por Deus. Também não estava parado debaixo de um pé de manga, debaixo de um coqueiro na sombra descansando. Estava trabalhando, estava ali firme no trabalho. Eliseu arava a terra quando é chamado por Deus, ungido como profeta no lugar de Elias. Eliseu é ungido, estava ali trabalhando quando ele é chamado para ser ungido profeta no lugar de Elias. Firme, com a mão no arado, no trabalho. Ele não estava à toa. Deus não chamou uma pessoa à toa para ser profeta, para substituir Elias. Não, ele viu um homem que estava comprometido com o trabalho. Um homem que estava comprometido ali com a obra. Porque lá em 1 Reis 19 e 20 diz que ele estava ali, Eliseu arava a terra. Então, meu querido, quando Deus ele chama alguém, ele olha para alguém, quando ele me chama, quando ele te chama, ele olha para uma pessoa que está trabalhando, que está comprometida. Então, quando Deus ele te chamar para uma obra, que você já estiver fazendo algo, não reclame. Se você já tiver com outro compromisso, não questione, porque Deus ele não chama pessoas
à toa, que estão à toa para fazer sua obra. Ele chama pessoas que estão trabalhando para darem continuidade à sua obra, para continuarem o seu trabalho. Segundo ponto aqui, Deus chama pessoas dependentes dele. No primeiro ponto, Deus chama pessoas ocupadas. A gente acabou de ver aqui exemplos de pessoas que estavam ocupadas para darem continuidade à obra de Deus, que são chamados por Deus. São pessoas que estavam trabalhando, que não estavam à toa. E a segunda coisa que nós vamos ver agora, Deus chama pessoas dependentes dele, que precisam da sua misericórdia, que necessitam da sua graça, que necessitam da sua direção, que necessitam do seu cuidado. Deus chama pessoas dependentes, que precisam ser dependentes dele. E no versículo 5 e 6 do capítulo 5 de Lucas que nós lemos, diz assim, nós vimos isso aqui, respondeu-lhes Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes que rompiam-lhes as redes. Aqui a gente está vendo nitidamente uma dependência. Eles não haviam pescado nada, eles não pegaram nada, eles não tinham colhido nada, estavam lavando as redes sem ter pego nada. Mas aí vem a dependência. Mestre, sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, eu vou lançar as redes novamente. E voltaram cheios, chamaram outro barco veio cheio. Deus, ele chama pessoas que são dependentes dele, pessoas que fazem a obra de acordo com a sua direção, com o seu direcionamento, ouvindo seus mandamentos, ouvindo a sua direção, ouvindo as suas ordens. Deus, ele não quer pessoas que façam as coisas por conta própria, não. Confiando no seu próprio intelecto, confiando na sua própria sabedoria. Não, Deus quer pessoas que dependam dele. Esse é o segundo ensinamento que nós tiramos nessa passagem. A primeira nós vimos exemplos de homens que estavam ocupados. No próprio texto que nós vimos aqui como base do Evangelho de Lucas, Simão e seus companheiros estavam ocupados. E no segundo ponto aqui a gente vê Deus chamando pessoas que são dependentes dele. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Essa é a resposta de Simão para o chamado de Deus. A dependência daqueles homens de Deus, de Jesus ali. Deus, ele quer pessoas que sejam dependentes dele. Todo o projeto de Deus envolve pessoas que se dispõem totalmente a serem dependentes dele. Todo o projeto de Deus envolve pessoas que estão dispostas a serem totalmente dependentes dele. Pessoas que não querem fazer por sua conta própria, querem caminhar sozinha de acordo com o que pensam, de acordo com as suas convicções. Não. Pessoas que necessitam da presença dele, que necessitam da direção dele, que necessitam do ensino dele, que necessitam da presença dele. Moisés, antes de entrar no plano de Deus para a libertação do seu povo, ouviu a voz de Deus. Moisés, que liderava o povo, que guiava o povo, constantemente ouvia a voz de Deus, ia lá e buscava a face do Senhor, mostrava a sua dependência de Deus. Ele não guiou o povo sozinho, de acordo com os seus conhecimentos, ou com sua sabedoria, ou com sua força, não.
ele era dependente de Deus. Logo depois vem Josué, também dependente de Deus. Então, meu querido, minha querida, não faça nada por sua conta própria. Eu sou forte, eu sei, eu conheço, eu prego bem, eu canto bem, eu louvo bem, eu ensino bem, eu falo bem. Nada disso tem valor se você não for dependente de Deus. Porque sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a direção do Senhor nós não temos nada. Não adianta ser formado em teologia, não adianta saber cantar, tocar bem, tocar guitarra, baixo, bateria, se você não for dependente de Deus, porque Deus ele chama para a sua obra pessoas dependentes dele. Terceiro ponto, Deus chama pessoas conscientes de suas limitações. Você tem consciência das suas limitações? Você sabe quais são as suas limitações? Eu sei quais são as minhas limitações, eu conheço as minhas limitações. Eu tenho dificuldade de falar aqui para uma câmera. Eu tenho dificuldade no equipamento, limitações no equipamento. Eu tenho outras limitações. Mas Deus ele quer pessoas que sejam conscientes das suas limitações, que sabem, Senhor, não sei isso, Senhor, não sei falar bem, eu sou limitado, eu tenho limitação no ensino, ensinar, tenho limitação em ali abraçar. Deus ele chama pessoas limitadas, ele não quer o camarada que conhece tudo, que sabe tudo, que é conhecedor de tudo. Não, Deus quer pessoas limitadas, pessoas dispostas a entenderem e receberem seus ensinamentos. No versículo 8 do Evangelho de Lucas, a gente vê bem isso. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro reconheceu a sua limitação como homem, como ser humano. E ele fala: sou pecador, sou falho, não tenho nada disso, não, Senhor. Retira-te de mim. Mas Deus, ele escolheu aquele homem. Ele escolheu Simão para dar continuidade à sua obra. O Senhor Jesus olhou as limitações daquele homem, entendeu as limitações daquele homem e escolheu ele, chamou ele para a sua obra. Então Deus quer pessoas limitadas, Deus quer pessoas pecadoras, mas pessoas que estejam dispostas. Deus não quer ninguém perfeito. Às vezes eu só vou fazer a obra se eu tiver bem preparado, se eu souber fazer isso, se eu souber falar aquilo. Não, tu tem que reconhecer as suas limitações. Nós temos que reconhecer as nossas limitações. Nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos fracos. Somos seres limitados e dependemos de Deus, somos pecadores. Somos miseráveis. Mas Deus ele quer pessoas assim para a obra dele. Afasta-te de mim porque sou pecador. Essas foram as palavras de Simão. Deus precisa de pessoas que reconheçam a sua miséria, suas limitações e as suas fraquezas. Deus ele precisa que nós reconheçamos as nossas limitações, as nossas fraquezas, que nós reconhecemos as nossas misérias, nossas mazelas. São pessoas assim que Deus está procurando. Pessoas que reconheçam, né? Pessoas cheias de altivez, que se acham os melhores, que não tem defeito, que acham que não tem defeito. Não, Deus não quer pessoas assim. Deus quer sim homens e mulheres que reconheçam
as suas limitações, reconheçam a sua fraqueza. Diante do chamado de Deus, não precisamos temer. Nós não precisamos ter medo quando Deus nos chama para alguma coisa. Nós não precisamos ficar temerosos ou tentarmos nos esconder, como fez Jonas, quando Deus nos chama para uma grande obra. Quando Deus nos chama para fazermos a sua obra. Porque Ele se preocupa com as nossas limitações. Deus, Ele olha para as nossas limitações, Ele cuida. Nós vimos exemplos aqui, Moisés era limitado, Davi era limitado, Eliseu era limitado, Simão era limitado. Mas Deus preparou cada um deles para uma grande obra. Aqueles pescadores que estavam ali lavando as suas redes, que estavam ocupados ali, foram chamados. Aqueles homens que reconheceram as suas limitações como seres humanos, como homens, se reconheceram que eram pecadores. Deus, Ele olhou para cada um deles e Deus cuidou das suas limitações. Moisés reconheceu a sua fraqueza. Moisés reconheceu a sua fraqueza, que ele era pesado de língua. Ele reconheceu a sua limitação. Lá em Êxodo 3, 10 e 12, Moisés reconheceu ali o seu peso no falar, nas suas palavras. Era limitado no seu trato com as pessoas. Por trás dos nossos aparentes defeitos, por trás das nossas limitações, por trás das nossas fraquezas, existem virtudes, e Deus, Ele vê essas virtudes. Não fale que você, Senhor, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para fazer a tua obra, eu não sirvo para ensinar, eu não sirvo para pregar, eu não sirvo para louvar. Não. Por trás de suas limitações, Deus, Ele enxerga as suas virtudes, Ele vê a sua capacidade, o seu potencial. Ele vê dentro de você, Ele vê a sua força. Então, não se sinta aí limitado porque você é pesado no falar, assim como era Moisés. Então, Deus, Ele vê dentro de você. Ele olha dentro de você e Ele vê as suas virtudes. Virtudes que estão ocultas e você não consegue externar. Deus, Ele vê essas virtudes em você, meu querido, minha querida. Então, não fique se achando ninguém, porque Deus, Ele tem uma grande obra através da sua vida. Deus escolhe os humildes. Seja humilde, não se ache sabedor de tudo, não se ache dono da verdade, não se ache aí a pessoa que sabe fazer tudo, que controla tudo, que direciona tudo. Não. Seja humilde. Reconheça a sua dependência de Deus. Olhe para as suas limitações. Olhe para a sua fraqueza humana. E deixe Deus cuidar disso, deixe Deus entrar em você e colocar as virtudes que você tem dentro de você para fora. E você será um grande pescador de homens, você será um grande pescador de vidas, você será um grande evangelista, um grande avivalista, um grande pregador, um grande ministro de louvor. Mas entenda as suas limitações, reconheça as suas limitações, reconheça a sua dependência de Deus.
E mesmo que você esteja ocupado, não diga não ao chamado. Quarta e última, Deus chama as pessoas decididas a segui-los. Versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Quarto e último, Deus chama pessoas decididas a segui-lo. Deixaram tudo e o seguiram. Aqueles homens fizeram uma pesca maravilhosa, encheram os barcos, ganharam o dia, a férias foi boa, mas o que eles fazem mediante a tudo isso que aconteceu, todo esse contexto? Eles puxam os barcos para a praia e seguem Jesus. Disposição em seguir os passos de Jesus. Disposição em fazer a obra para a qual nós fomos chamados. Deus chama pessoas decididas a segui-lo. Então, se você quer conquistar algo na presença do Senhor, esteja disposto a seguir o Senhor, a seguir o nosso Deus. Esteja disposto a caminhar com Ele. Esteja disposto a ir além, a ir adiante com Deus. Deus procura pessoas que estão dispostas a deixar o seu próprio conforto. Você está disposto a deixar o seu conforto para seguir o Senhor? Aqueles homens ali, Simão, Tiago, João, estavam com tudo pronto, fizeram uma pesca linda, maravilhosa. Conseguiram o que eles estavam buscando. Mas eles se dispuseram a seguir o Senhor, a deixar tudo e seguir o Senhor. Deus procura pessoas que estão dispostas a deixar tudo e segui-lo. Você está disposto a abrir mão do seu eu, abrir mão do seu conforto, abrir mão dos seus prazeres, abrir mão do seu descanso para seguir Jesus? Você está disposto? Eu estou disposto. Deus, Ele quer pessoas que estejam dispostas a segui-lo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Siga Jesus, vá em frente com Jesus. Nós vimos aqui 4 pontos importantíssimos de pessoas que estão dispostas a caminhar com Deus, que estão dispostas a fazerem a vontade do Pai. O primeiro ponto são pessoas ocupadas. No segundo, nós vimos pessoas que são dependentes. No terceiro, pessoas que reconhecem, que têm consciência das suas limitações. E no quarto, nós vimos pessoas dispostas a segui-lo. Qual é a sua posição? Qual é a minha posição? Estou disposto a caminhar com o Senhor? A atender o chamado do Senhor? De servi-lo? De caminhar com Ele? De ministrar? De levar a palavra àqueles que necessitam? Ministrar a palavra dele aos corações daqueles que precisam ouvir? Concluo a minha reflexão nesta noite dizendo que Deus, Ele continua chamando pessoas, assim como Ele chamou Simão e seus amigos. Ele continua chamando pessoas que estão dispostas a servi-lo, a segui-lo, a deixar
tudo e caminhar com Ele. Pessoas que tenham a mesma intensidade que aqueles homens tiveram. Que tenham o mesmo vigor, a mesma força, o mesmo ânimo, a mesma vontade que aqueles homens tiveram. E outros exemplos que nós citamos aqui, Moisés, Davi, Eliseu, tantos outros, que tiveram intensidade, que tiveram ânimo para caminhar, para seguir com o Senhor nessa obra maravilhosa, anunciando essa palavra maravilhosa, anunciando o reino do Senhor, levando essa palavra àqueles que necessitam, levando essa palavra àqueles que têm sede, que têm fome, que precisam de justiça, que precisam serem cuidados, que precisam serem abraçados. Deixe seu barco na praia e siga o Senhor, caminhe com o Senhor. Procure se apresentar a Deus ali aprovado, firme com Ele, no propósito. Porque Deus quer fazer de nós, assim como Ele fez com aqueles homens, pescadores de homens, pescadores de vidas. Mas para isso nós precisamos reconhecer as nossas limitações, precisamos entender que somos falhos, que somos fracos, que somos pecadores, para que Deus ele possa transformar as nossas vidas. E nós precisamos estar dispostos a segui-lo nesse projeto. Que Deus ele possa abençoar a sua vida, que essa palavra ela possa ter ido de encontro ao seu coração, porque com certeza ela falou comigo, e que nós possamos entender o nosso papel no reino, que nós possamos entender a nossa função na obra de Deus, que nós possamos entender o nosso lugar, o nosso chamado para essa obra maravilhosa, para essa pesca maravilhosa. Não a pesca de peixe, mas a pesca de homem. Que Deus abençoe, tenha uma noite abençoada, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a sua vida, que o Senhor possa trazer paz, te trazer refrigério. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.